A fronteira entre a ficção científica e a realidade se torna cada vez mais tênue no campo fascinante da bionica, impulsionada por descobertas que prometem revolucionar a maneira como compreendemos e restauramos o movimento humano. Imagine um futuro onde amputações não representem o fim da mobilidade, onde a paralisia não seja uma sentença de imobilidade, e onde atletas possam superar os limites da sua capacidade física natural. Esse futuro, antes relegado aos domínios da fantasia, está sendo meticulosamente construído nos laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo. A bionica, em sua essência, é a aplicação de princípios biológicos a sistemas de engenharia. Ela busca imitar a natureza, compreendendo seus mecanismos complexos e adaptando-os para criar soluções inovadoras. No contexto específico da restauração do movimento, a bionica concentra-se em desenvolver próteses e exoesqueletos que não substituam a função perdida, mas que a restaurem com um nível de precisão e naturalidade surpreendentes. O progresso nessa área é um testemunho da convergência de diversas disciplinas, desde a neurociência e a engenharia biomédica até a robótica e a inteligência artificial. Os cientistas e engenheiros envolvidos nessa busca incansável exploram as profundezas do sistema nervoso, desvendando os códigos complexos que governam a contração muscular e a coordenação motora. Eles projetam materiais leves e resistentes, capazes de suportar as demandas do movimento humano e se integrar perfeitamente ao corpo. E eles desenvolvem algoritmos sofisticados que permitem que as próteses e os exoesqueletos respondam aos comandos do cérebro com uma precisão impressionante. Um dos avanços mais promissores nesse campo é o desenvolvimento de interfaces cérebro-máquina e CMS avançadas. Essas interfaces atuam como pontes entre o cérebro e os dispositivos bionicos, permitindo que os pacientes controlem seus membros artificiais com o pensamento. Imagine uma pessoa tetraplégica, incapaz de mover seus braços e pernas, sendo capaz de controlar um braço robótico com a mesma facilidade e naturalidade com que controlava seu próprio membro antes da lesão. Essa é a promessa das ICMS. O funcionamento das ICMS é complexo e fascinante. Elas envolvem a implantação de eletrodos no cérebro, em áreas responsáveis pelo controle motor. Esses eletrodos captam os sinais elétricos produzidos pelos neuroníons quando a pessoa pensa em se mover. Esses sinais são então decodificados por algoritmos de inteligência artificial, que os traduzem em comandos para o dispositivo biônico. O resultado é um controle intuitivo e responsivo, que permite que os pacientes realizem tarefas complexas com o mínimo de esforço consciente. Outro avanço significativo na bionica do movimento é o desenvolvimento de próteses sensoriais. Tradicionalmente, as próteses eram projetadas para restaurar a função motora, sem levar em conta a importância da sensação. No entanto, a percepção tátil e proprioceptiva, a percepção da posição e do movimento do corpo no espaço desempenham um papel fundamental no controle preciso e coordenado do movimento. Sem feedback sensorial, os pacientes precisam confiar na visão para controlar suas próteses, o que pode ser cansativo e impreciso. As próteses sensoriais buscam remediar essa deficiência, incorporando sensores que detectam a pressão, a vibração e a temperatura. Esses sensores enviam sinais elétricos para o cérebro, que os interpreta como sensações táteis. Em alguns casos, os sinais são enviados diretamente para o córtex somatosensorial, a área do cérebro responsável pelo processamento das sensações. Em outros casos, os sinais são enviados para nervos periféricos, que os transmitem para o cérebro através das vias sensoriais normais. Os resultados obtidos com as próteses sensoriais são promissores. Os pacientes relatam uma melhora significativa no controle e na precisão de seus movimentos, bem como uma sensação de maior integração com suas próteses. Eles também relatam uma redução da fadiga e um aumento da confiança em suas habilidades. Além das próteses, os exoesqueletos também estão desempenhando um papel crescente na bionica do movimento. Os exoesqueletos são estruturas robóticas que são vestidas sobre o corpo, fornecendo suporte e assistência ao movimento. Eles podem ser usados para ajudar pessoas com paralisia ou fraqueza muscular a andar, ficar em pé e realizar outras atividades que seriam impossíveis de outra forma. Eles também podem ser usados para aumentar a força e a resistência de trabalhadores em indústrias como a construção e a manufatura. Os exoesqueletos modernos são notavelmente avançados. Eles são equipados com sensores que detectam os movimentos e as intenções do usuário. Eles são controlados por algoritmos sofisticados que adaptam o nível de assistência fornecido às necessidades do usuário. E eles são projetados para serem leves, confortáveis e fáceis de usar. Ainda,
A busca por movimentos humanos perfeitos na bionica não se limita à restauração de funções perdidas. Ela também se estende à tentativa de aprimorar as capacidades físicas existentes. A ideia de biohacking ou aumento humano está se tornando cada vez mais popular, com pessoas buscando maneiras de melhorar sua força, velocidade, resistência e outras habilidades através do uso de dispositivos bionicos. Atletas, em particular, estão interessados no potencial da bionica para melhorar seu desempenho. Imagine um corredor usando um exoesqueleto que aumenta sua velocidade e resistência, ou um jogador de basquete usando próteses que permitem pular mais alto e arremessar com mais precisão. Essas possibilidades, embora ainda em grande parte teóricas, estão sendo exploradas por pesquisadores e empresas em todo o mundo. No entanto, a ideia de aprimoramento humano através da bionica levanta uma série de questões éticas importantes. Seria justo permitir que atletas usassem dispositivos bionicos para obter uma vantagem competitiva? Quais seriam as implicações para a igualdade de oportunidades no esporte? E se os dispositivos bionicos se tornassem amplamente disponíveis, como isso afetaria a nossa compreensão do que significa ser humano? Essas são questões complexas que exigem uma reflexão cuidadosa. É importante que o desenvolvimento da bionica seja guiado por princípios éticos sólidos para garantir que essa tecnologia seja usada de forma responsável e para o benefício de todos. Apesar dos desafios éticos e técnicos que ainda precisam ser superados, o futuro da bionica do movimento é incrivelmente promissor. À medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos esperar ver próteses e exoesqueletos que sejam cada vez mais sofisticados, intuitivos e integrados ao corpo. Podemos esperar ver pessoas com amputações, paralisia e outras deficiências recuperando sua mobilidade e independência. E podemos esperar ver atletas e trabalhadores sendo capazes de realizar feitos que antes eram considerados impossíveis. O impacto da bionica do movimento na sociedade será profundo e abrangente. Ela transformará a maneira como tratamos as deficiências, a maneira como trabalhamos e a maneira como nos relacionamos com o nosso próprio corpo. Ela nos desafiará a repensar o que significa ser humano e nos abrirá um mundo de possibilidades antes inimagináveis. O financiamento de pesquisas em bionica tem aumentado exponencialmente nos últimos 10 anos, com governos e empresas privadas investindo bilhões em projetos inovadores. Essa injeção digital tem acelerado o ritmo das descobertas e permitido que os pesquisadores explorem novas áreas de investigação. Um dos focos atuais da pesquisa é o desenvolvimento de materiais mais biocompatíveis para implantes bionicos. Os materiais atualmente utilizados podem causar reações inflamatórias no corpo, o que pode levar à rejeição do implante. Os pesquisadores estão trabalhando no desenvolvimento de materiais que sejam mais bem tolerados pelo corpo e que possam promover a integração do implante com o tecido circundante. Outro foco da pesquisa é o desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial mais sofisticados para controlar dispositivos bionicos. Os algoritmos atuais ainda têm limitações na sua capacidade de interpretar os sinais cerebrais e traduzi-los em movimentos precisos e coordenados. Os pesquisadores estão trabalhando no desenvolvimento de algoritmos que sejam mais adaptáveis, mais robustos e mais capazes de aprender com a experiência. Além disso, há um crescente interesse no desenvolvimento de próteses bionicas que possam ser controladas por interfaces neurais sem fio. As interfaces neurais com fio exigem a implantação de cabos no cérebro, o que pode ser invasivo e arriscado. As interfaces neurais sem fio eliminariam a necessidade de cabos, tornando o processo mais seguro e menos invasivo. Essas são algumas das áreas de investigação que estão impulsionando o progresso na bionica do movimento. À medida que a tecnologia continua a evoluir, podemos esperar ver ainda mais avanços emocionantes e revolucionários no futuro próximo. A capacidade de recriar movimentos humanos perfeitos, ou mesmo transcendê-los, está cada vez mais ao nosso alcance, e com ela, a promessa de um futuro onde as limitações físicas não serão mais uma barreira para a realização do potencial humano. O próximo passo essencial para o desenvolvimento desta tecnologia envolve: as descobertas em bionica estão recriando movimentos humanos perfeitos. Se houver número, escreva por extenso em PTBR. Essa busca pela imitação da natureza, impulsionada pela engenharia biomédica e pela robótica, tem o potencial de transformar a vida de milhões de pessoas que sofrem de limitações motoras, amputações ou doenças neurológicas. A chave para essa revolução reside na compreensão profunda da biomecânica humana e na capacidade de traduzir essa complexidade em sistemas artificiais inteligentes. A replicação dos movimentos humanos não é uma questão de copiar a forma, mas de replicar a função.
Isso exige a criação de próteses e exoesqueletos que não se pareçam com membros humanos, mas que também se comportem como tal, respondendo de forma precisa e intuitiva aos comandos do cérebro. Nesse sentido, os avanços em materiais, sensores e algoritmos de controle têm sido cruciais. Materiais leves e resistentes, como ligas de titânio e compósitos de fibra de carbono, permitem a construção de próteses mais duráveis e confortáveis. Sensores sofisticados, como o eletromiogramas EMGS, captam os sinais elétricos gerados pelos músculos, permitindo que a prótese interprete a intenção do usuário e execute o movimento desejado. A utilização de algoritmos de aprendizado de máquina é outro avanço que impulsiona essa área. Esses algoritmos permitem que a prótese aprenda os padrões de movimento do usuário, adaptando-se às suas necessidades individuais e tornando a experiência de uso mais natural e intuitiva. Imagine um paciente que perdeu um braço. Com uma prótese biônica avançada, ele pode não segurar um copo, mas também tocar um instrumento musical, praticar esportes ou realizar tarefas delicadas que antes eram impensáveis. Um exemplo notável dessa tecnologia é a mão biônica desenvolvida pela empresa Touch Bionics. Essa prótese possui 14 graus de liberdade, o que significa que ela pode realizar uma ampla gama de movimentos complexos, como pinçar, agarrar e rotacionar. A mão é controlada por meio de EMGS, que captam os sinais elétricos dos músculos do antebraço. O usuário pode programar a prótese para realizar diferentes tipos de preensão, adaptando-a às suas necessidades específicas. Outro exemplo inspirador é o exoesqueleto desenvolvido pela empresa Rewalk Robotics. Esse dispositivo robótico é projetado para auxiliar pessoas com lesões na medula espinhal a andar novamente. O exoesqueleto é composto por uma estrutura de metal que envolve as pernas e o tronco do usuário. Sensores e motores elétricos permitem que o dispositivo execute movimentos controlados, permitindo que o usuário se levante, caminhe e até mesmo suba escadas. A história de Claire Lomas, uma atleta paralítica que completou a maratona de Londres usando um exoesqueleto Rewalk, é um testemunho do poder transformador dessa tecnologia. Lomas levou 16 dias para completar a maratona, mas sua conquista inspirou milhões de pessoas em todo o mundo e demonstrou o potencial da bionica para superar os limites físicos. Além das próteses e exoesqueletos, a bionica também está sendo utilizada para desenvolver implantes que restauram funções sensoriais perdidas. Por exemplo, pesquisadores estão trabalhando em implantes de retina que podem restaurar a visão em pessoas com degeneração macular ou retinite pigmentosa. Esses implantes funcionam estimulando eletricamente as células nervosas da retina, permitindo que o cérebro processe as informações visuais. Da mesma forma, implantes cocleares têm sido utilizados com sucesso para restaurar a audição em pessoas com surdez profunda. Esses dispositivos convertem os sons em sinais elétricos, que são transmitidos diretamente ao nervo auditivo, permitindo que o cérebro processe os sons. A bionica não se limita à restauração de funções perdidas. Ela também pode ser utilizada para aprimorar as capacidades humanas. Por exemplo, pesquisadores estão desenvolvendo exoesqueletos que podem aumentar a força e a resistência de trabalhadores em setores como construção civil e logística. Esses exoesqueletos podem reduzir o risco de lesões e aumentar a produtividade. O desenvolvimento de interfaces cérebro-máquina ICM é outra área promissora da bionica. As ICMS permitem que o cérebro se comunique diretamente com dispositivos externos, como computadores e próteses. Imagine um paciente com paralisia que pode controlar um cursor de computador com seus pensamentos ou um amputado que pode controlar uma prótese com a mesma naturalidade de um membro biológico. Embora a bionica tenha alcançado avanços significativos, ainda há muitos desafios a serem superados. Um dos principais desafios é a miniaturização dos componentes eletrônicos. Para criar próteses e implantes mais leves e confortáveis, é necessário reduzir o tamanho e o peso dos microprocessadores, sensores e baterias. Outro desafio é o desenvolvimento de materiais biocompatíveis que não causem rejeição pelo organismo. Os materiais utilizados em próteses e implantes devem ser inertes e não tóxicos, além de possuírem propriedades mecânicas adequadas. A durabilidade e a confiabilidade dos dispositivos biônicos também são questões importantes. As próteses e implantes devem ser capazes de resistir ao uso diário e funcionar de forma consistente ao longo do tempo. Além dos desafios técnicos, há também questões éticas a serem consideradas. À medida que a bionica avança, é importante refletir sobre as implicações sociais e morais dessa tecnologia. Por exemplo,
Qual é o limite entre restaurar uma função perdida e aprimorar as capacidades humanas? Quem terá acesso a essas tecnologias avançadas? Como garantir que a bionica seja utilizada de forma justa e equitativa? As respostas a essas perguntas exigirão um diálogo aberto e transparente entre cientistas, engenheiros, médicos, pacientes, legisladores e a sociedade em geral. É fundamental que a bionica seja desenvolvida e utilizada de forma responsável, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover a inclusão social. O futuro da bionica é promissor. Com o avanço da tecnologia, podemos esperar próteses e implantes ainda mais sofisticados e inteligentes, capazes de restaurar e aprimorar as capacidades humanas de forma cada vez mais natural e intuitiva. A bionica tem o potencial de transformar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo, oferecendo esperança e oportunidades para aqueles que sofrem de limitações físicas ou sensoriais. Em um futuro não tão distante, poderemos ver atletas paralímpicos competindo com próteses bionicas que superam o desempenho dos atletas convencionais. Poderemos ver trabalhadores da construção civil utilizando exoesqueletos para construir edifícios mais altos e seguros. Poderemos ver pessoas com deficiência visual navegando pelo mundo com a ajuda de implantes de retina. A bionica não é uma tecnologia, é uma filosofia. É a crença de que podemos usar a ciência e a engenharia para superar os desafios físicos e sensoriais e criar um mundo mais inclusivo e acessível para todos. É a busca incessante pela imitação da natureza, pela compreensão da complexidade do corpo humano e pela criação de soluções inovadoras que transformam vidas. A história da bionica é uma história de esperança, de superação e de inovação. É uma história que continua a ser escrita a cada dia, com cada nova descoberta, cada novo dispositivo e cada nova vida transformada. Que essa história continue a inspirar e motivar a todos nós a sonhar com um futuro onde a tecnologia possa ajudar a superar os limites humanos e a construir um mundo melhor para todos. Que a bionica continue a nos mostrar o poder da engenhosidade humana e a capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. Que a busca pela perfeição do movimento humano, impulsionada pela bionica, nos conduza a um futuro mais inclusivo, acessível e cheio de possibilidades para cada indivíduo. E que, ao olharmos para o futuro, lembremos sempre que a verdadeira medida do sucesso da bionica não está na tecnologia em si, mas sim no impacto positivo que ela tem na vida das pessoas. A trajetória da bionica é um testemunho da capacidade humana de inovar e superar desafios. Desde os primeiros protótipos rudimentares até as próteses e exoesqueletos sofisticados de hoje, a bionica tem percorrido um longo caminho. No entanto, a jornada está longe de terminar. À medida que a ciência e a tecnologia avançam, novas possibilidades se abrem, prometendo um futuro onde as limitações físicas e sensoriais se tornam cada vez menos restritivas. Um dos aspectos mais inspiradores da bionica é a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento. Engenheiros, médicos, biólogos, cientistas da computação e designers trabalham juntos para criar soluções inovadoras que atendam às necessidades dos pacientes. Essa abordagem multidisciplinar é fundamental para o sucesso da bionica, pois permite que cada especialista contribua com sua expertise para o desenvolvimento de dispositivos mais eficazes e personalizados. Além disso, a bionica tem um impacto social significativo. Ao restaurar funções perdidas ou aprimorar as capacidades humanas, a bionica permite que as pessoas vivam vidas mais independentes, produtivas e gratificantes. Ela promove a inclusão social, combatendo o estigma e a discriminação associados à deficiência. A bionica oferece esperança e oportunidades para aqueles que antes se sentiam limitados por suas condições físicas ou sensoriais. Através da reconquista do movimento, da visão ou da audição, a bionica devolve a dignidade e a autonomia aos indivíduos, permitindo que eles participem plenamente da sociedade. Avanços futuros na bionica incluirão sistemas ainda mais integrados ao corpo humano, com interfaces neurais mais sofisticadas e materiais ainda mais biocompatíveis. A impressão tridimensional de próteses personalizadas, adaptadas à anatomia única de cada indivíduo, também será uma realidade cada vez mais comum. A inteligência artificial desempenhará um papel crucial no controle e na adaptação das próteses, permitindo que elas aprendam e se adaptem aos padrões de movimento e às necessidades específicas de cada usuário. A bionica representa um futuro onde a tecnologia e a biologia se unem para criar soluções inovadoras que melhoram a vida das pessoas. É um futuro onde as limitações físicas e sensoriais são encaradas como desafios a serem superados, e não como barreiras intransponíveis.
É um futuro onde a esperança e a oportunidade se tornam realidades para milhões de pessoas em todo o mundo. E, acima de tudo, é um futuro onde a capacidade humana de inovar e transformar vidas é celebrada e amplificada.